Olá, queridos amigos, queridas amigas. Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui de volta para o nosso estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis, já na quarta parte da obra, avançando nessas reflexões sobre o além-túmulo, sobre a vida espiritual que Denis vem tratando conosco nessa quarta parte da obra. Nós vamos hoje para o capítulo 35 já, da obra como um todo, né? Nos últimos estudos aí, a gente vem falando sobre a vida no espaço, a erraticidade, então essa condição do espírito ainda em jornada, digamos assim, esse peregrino que vai passando, ora no corpo, ora fora dele, pelas experiências necessárias, vai buscando os conhecimentos, as vivências, para poder um dia alcançar o seu objetivo, a sua meta, na condição de espírito puro. Então a gente trabalhou esse conceito de erraticidade que Denis trabalha de maneira um pouquinho diferente, um pouquinho mais focada, no sentido assim de um pouquinho mais restrita. O conceito que Kardec e os espíritos nos trazem acerca da erraticidade é um conceito um pouco mais amplo. Então apenas um ajuste aí digamos assim, de delimitação do conceito, mas a gente falou então tanto dessa perspectiva que Denis nos traz, da erraticidade entendida como uma condição dos espíritos ainda mais materializados, enquanto que para Kardec a erraticidade, ela na verdade abrange a todos os espíritos que ainda não são puros, portanto, inclusive espíritos já mais adiantados, mas que ainda precisam reencarnar. Mas Denis vem então trabalhando conosco essas visões, essas concepções acerca da vida no mundo espiritual, da vida nos espaços, as gradações, a hierarquia, né, a escala espírita, essa escada de Jacó, onde os espíritos estarão aí nos mais diversos degraus, segundo o que já caminharam na senda de evolução. E hoje ele vai se focar, então, nesse capítulo 35, mais especificamente, nos espíritos mais adiantados. Por isso, o título do capítulo é A Vida Superior. Então, ele vai falar da vida no mundo espiritual, daqueles espíritos que já se despojaram mais da materialidade, daqueles que já romperam com os vínculos mais estreitos, com os vínculos mais ferrenhos em relação à matéria, em relação às paixões, e por isso conseguem no mundo espiritual mais liberdade de sensações, de expressões, de movimentação, de percepção do universo, da vida, das leis divinas, do próprio Criador. Então é isso que ele quer definir aqui por vida superior. Os espíritos que já se alçaram a esferas mais elevadas no mundo espiritual, que já estão aí menos materializados. E por isso ele começa dizendo assim: a alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo, miserável instrumento de dor e de glória, vai, através da imensidade, juntar-se às suas irmãs do espaço. Então, nesse primeiro trecho aqui, nós já temos algumas considerações interessantes. Primeiro que ele começa o capítulo aqui, o parágrafo, trazendo essa ideia, esse conceito, né? Alma virtuosa. Isso é importante porque ele quer destacar para nós que o principal recurso de ascensão nessa escala espírita, nesse reino das esferas espirituais, é a principal chave que nos permite acessar esferas, mundos mais elevados, ela se dá no campo aí da virtude. Não que o conhecimento não seja importante, como nós aprendemos com a doutrina espírita. Há progresso intelectual e há progresso moral. Geralmente, o progresso intelectual engendrando, ou seja, estimulando o desenvolvimento do progresso moral. Só que nem sempre isso se dá de pronto. Por vezes, a distância e o gap, né, entre o progresso intelectual e o progresso moral pode ser de séculos. O espírito avança muito em cultura, em intelectualidade, em possibilidades de raciocínio, mas ainda aplica isso
às suas paixões, aos seus interesses mesquinhos, ao seu egoísmo. Então a gente vê muitos casos desses, de espíritos com grandes capacidades intelectuais e que no mundo espiritual se dedicam às sombras. Vamos citar aqui um exemplo de uma das obras de André Luiz, nós temos o exemplo de Gregório, no livro Libertação, que é um caso desse. Um espírito que a gente percebe os seus profundos conhecimentos, mas dedicado ainda às sombras, né? Coordenando falanges, trabalhos imensos ali, de processos obsessivos, de influenciações perniciosas. Então, assim, a gente costuma dizer que o progresso intelectual, o desenvolvimento do conhecimento, ele amplia o horizonte do espírito, em termos de horizontalidade. Então, ele amplia o alcance da atuação do espírito, as possibilidades de atuação do espírito. Então, é o crescimento horizontal do espírito. Mas o crescimento vertical, realmente em termos de ascensão, de sublimação, ele se dá no campo do sentimento. Ele se dá no campo da virtude. Porque por mais que o espírito esteja ainda na ignorância, ainda na ingenuidade, se ele já vibra no bem, ele não incorre no prejuízo aos seus semelhantes, ele não incorre no mal, na perversidade. Ele pode ainda equivocar-se por ignorância, mas a sua responsabilidade será muito menor, porque não era com conhecimento de causa, não existiam intenções menos dignas ali. Então, a verticalidade da vida se dá no campo do sentimento, da virtude. É o progresso moral. Por isso, Kardec define como objetivo primordial da doutrina espírita, descrevendo inclusive como será reconhecido o verdadeiro espírita, o progresso moral. Esse é o objetivo primordial da doutrina espírita, do Evangelho em sua essência, e é como seremos conhecidos, né? Assim sereis conhecidos, diz Jesus a respeito dos seus discípulos, né? Pelo amor que tiverdes uns para com os outros. Então, a alma virtuosa é que consegue um passaporte para esses reinos mais sublimes do mundo espiritual, do universo, porque ela cresceu em verticalidade. Então, naturalmente que na evolução, enquanto espíritos, precisamos conjugar os dois. O conhecimento é muitas vezes o primeiro passo do processo, é ele que nos traz novos elementos que, trabalhados por nós, redundarão em progresso moral, mas muitas vezes acontece também de postergarmos por muito tempo o progresso moral que deveria acompanhar o nosso progresso intelectual, os conhecimentos que vamos adquirindo. As almas que investem nisso tornam-se, portanto, virtuosas, a elas é franqueado, então, esse acesso a essas esferas superiores, depois de haver vencido as suas paixões. Por que isso? O resultado dessa vitória sobre as paixões é a virtude. São os bons hábitos, é a educação, como a define Kardec, o conjunto dos hábitos adquiridos, naturalmente dos bons hábitos. A paixão, quando transformada, não removida, mas quando sublimada, quando aquelas forças da alma são convertidas e aplicadas para o bem, para o progresso, então a alma encontra, de fato, a virtude, né? A virtude, na definição de Emmanuel, no livro Rumo Certo, capítulo 23, a virtude é o resultado, né, de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, a virtude é o resultado de hábitos benéficos consolidados. Isso se dá pela disciplina, trabalhando aí, pela vontade, trabalhando no campo do sentimento, transubstanciando as paixões em alavancas de progresso para o espírito. E aí ele diz também, falando a respeito do instrumento que nos propicia isso, é o instrumento do corpo, é a encarnação. Kardec e os Espíritos, na questão 196 do Livro dos Espíritos, vão definir a experiência no mundo material como um crisol. O que é um crisol? É um cadinho, né? Você pega, coloca um elemento ali, um metal, quer purificar aquele metal precioso, por exemplo, você tem ali o cadinho que vai removendo, né, vai auxiliar a separar o que é impureza, para ao final se ter ali um metal precioso, puro. Então assim também o espírito, eles também vão comparar aí a experiência na matéria
como que um lagar de onde vai se extraindo aí o vinho da espiritualidade, né? Depois de amassarmos ali de nos amassarmos na experiência material, vai se separando o que é matéria do que é espírito, é o licor, a essência do que é o revestimento exterior e material. Então são comparações interessantes que Kardec e os espíritos nos trazem para falar desse papel do corpo ou da encarnação que ele aí representa. A possibilidade aqui estarmos de convivermos com as vicissitudes da matéria, as lutas pelo sustento do corpo, né? O trabalho material desafiando as possibilidades que vão surgindo, os desafios na vida familiar, na vida afetiva, né? Conjugal, todas as lutas que marcam a experiência humana, cada um com as suas, nas suas profundidades, nas suas dimensões necessárias à sua evolução, mas são elas, esse bom combate, que vai nos permitindo então construir a nossa glória. Por isso que ele coloca aqui de maneira muito interessante, fazendo referência ao corpo, um instrumento ao mesmo tempo de dor e de glória. Porque é a dor bem vivida, a luta bem experienciada, com humildade, com resignação, com devotamento, com sacrifício, com amor, é isso que se converte depois em glória. Então o cadinho, ele esquenta ali o metal, ele funde o metal, mas é isso que proporciona a purificação. O lagar ali esmaga a uva, mas é isso que separa o que é revestimento exterior, o que é matéria, do licor, da essência, ali representando o espírito. Então, assim é na própria dinâmica da natureza, assim é também para nós, espíritos. É essa luta, é essa dor que, com o tempo, se converte em glória, em iluminação do espírito. Esses espíritos, portanto, essas almas virtuosas que conseguiram acesso no mundo espiritual a mais liberdade, a mais autonomia, a mais possibilidades mesmo de deslocamento, vão se unir no espaço às suas irmãs, vão se ajuntar no mundo espiritual a almas afins, que já estão em patamares similares de evolução, de compreensão, e vão seguir naturalmente lá com seus trabalhos, com suas ocupações, que serão vários, sempre visando o seu progresso. Quanto mais consciente o espírito, mais ele se integra de maneira voluntária, espontânea ao trabalho no seio da criação, porque sabe que é a finalidade maior da vida, contribuir com o Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, dizia Jesus. E é também, ao mesmo tempo, o melhor recurso que tem para seguir progredindo. Atraída por uma força irresistível, ela percorre regiões onde tudo é harmonia e esplendor. Mas a linguagem humana é muito pobre para descrever o que aí se passa. De fato, os espíritos muitas vezes nos dirão que a linguagem humana ela é muito restrita. Até para apresentarem alguns conceitos, muitos momentos eles vão dizer a Kardec, olha, se entendam aí com relação à linguagem, porque a vossa linguagem não nos permite trabalhar isso com toda a profundidade. Então, busquem entender a ideia, né, os conceitos, porque a linguagem humana ela é um entrave, muitas vezes, para apresentar determinados conceitos. E mesmo para descrever essa realidade do mundo espiritual, as belezas que lá existem. E quando eles nos falam isso, Denis aqui, os espíritos também, a gente fica a imaginar porque, sendo a Terra um mundo de expiação e provas, portanto, um mundo mais próximo do início da jornada do que propriamente das finalidades últimas da vida, se ela já é assim um planeta tão belo, com tantas belezas, por vezes a gente vê aqueles documentários da National Geographic, da Discovery, a gente vê da BBC, a gente vê aquelas belezas, né, do nosso planeta, da natureza, do reino animal, do reino vegetal. São tantas magnificências que a gente fica até com dificuldade para descrever, e os espíritos nos dizem então que isso é pálido diante das belezas e dos esplendores que existem no mundo espiritual, no seio aí da criação infinita. É pálido. Quando a gente pensa em termos das nossas artes, às vezes algumas manifestações sublimes
dos pintores que marcaram época, quando a gente lembra de um Michelangelo, quando a gente lembra de um Da Vinci, quando a gente lembra de um Monet, quando a gente lembra dos músicos, dos compositores que gravaram seus nomes na história da humanidade, quando a gente lembra de um Bach, quando a gente lembra de um Mozart, de um Beethoven, de um Chopin, a beleza das suas composições, os espíritos nos dizem que essas composições que nos encantam, que nos fascinam, que nos emocionam, são como que ruídos, simples ruídos comparadas às composições, às sinfonias que existem no mundo espiritual. Até porque as percepções, os sentidos desses espíritos mais elevados são muito maiores, muito mais abrangentes. Não estão restritos aos órgãos, aos sentidos que limitam em muito as nossas percepções. Há como que uma sinestesia no mundo espiritual. O espírito lá vê por todo o perispírito, ouve na inteireza do ser, ele sente tudo. Cada percepção é um misto de todos os sentidos, operando em todo o seu ser. Então é algo dificílimo para compreendermos por hora. Mas o que eles nos dizem é que a linguagem humana é muito pobre para descrever o que lá se passa. Então, felizes os espíritos que trabalham aqui, bem sofrem com humildade e resignação, trabalham, se desenvolvem, porque eles é franqueado, então, um portal, né, uma porta para o infinito. Benditos os que se esforçam por cruzar a porta estreita, como disse Jesus, tomando a cruz aos ombros, seguindo os passos do Mestre, porque serão bem-aventurados. O que lhes espera é ao cêntuplo, ao milhar e muito mais do que todas as dores que aqui viveram. Prossegue dele então no próximo parágrafo. Entretanto, que alívio, que deliciosa alegria então experimenta, sentindo quebrada a pesada cadeia que a retinha à terra, podendo abraçar a imensidão, mergulhar no espaço sem limites, librar-se além dos mundos. Imaginem só, amigos, que alegria, que contentamento, que satisfação sente o espírito que tem essas possibilidades de locomover-se com liberdade, com autonomia, inclusive conhecendo outros orbes, perpassando aí esse espaço incomensurável, conhecendo as belezas divinas, outras humanidades, outros planetas, outros modos de ser ali, de viver, sempre, regidos pela mesma lei divina que dá unidade a todo o universo, mas as múltiplas expressões de beleza, de expressão ali da natureza e da criação divina. Imagina o que é abraçar essa imensidão, sentir-se fundir a essa imensidão. É uma coisa que a gente não consegue descrever. Sentimos, às vezes, uma alegria aqui no nosso planeta em poder viajar, quando a gente está num avião e vê aquela beleza do céu, aquela grandeza dos horizontes, quando a gente está ali no mar olhando, do alto de uma montanha, a gente vê aquela imensidão. Aquilo já nos traz uma sensação de grandeza da criação, ao mesmo tempo de pequenez, de admiração, de reverência. Imagina isso em termos do espaço, não se prender mais somente à Terra. Quão grandioso não deve ser isso para o espírito que já alcançou essa autonomia, de abraçar a imensidão, de mergulhar nesse espaço sem limites, de livrar-se, voar além dos mundos. É algo realmente indescritível. Não mais tem um corpo enfermo, sofredor, pesado, como uma barra de chumbo. Então é como se ele rompesse mesmo aquela amarra que o prendesse ali, aquela bola, como daquelas cenas de presidiários por vezes. É como se ele se rompesse ali essa amarra que o prendia, aquela bola que o mantinha cativo aqui somente à Terra, ou pelo menos às esferas mais próximas da Terra, mais materiais. Ele pode então alçar voos mais altos. Naturalmente que essa locomoção mais franca, mais livre entre planetas e tudo mais, nem sempre é acessível a espíritos já um pouco mais adiantados. É preciso ter um nível de adiantamento já
mais significativo, digamos assim, para se ter essa autonomia. A gente lembra aqui, inclusive, vamos conversar um pouco a respeito, o caso, por exemplo, de Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, que nos traz um livro, Cartas de uma Morta, em que ela tem uma visita a Saturno, mas ela não tinha por si só a condição de ir a Saturno, ela precisou do auxílio de um espírito mais adiantado. Então era um espírito, Maria João de Deus, já de uma certa elevação, de um certo desprendimento da matéria, mas que ainda não conseguia fazê-lo sozinha. Ela tinha uma certa autonomia ali no mundo espiritual, mas ainda não tanta para poder se direcionar a um outro orbe, por exemplo, do sistema solar. Então, é algo que vai sendo franqueado ao espírito na medida em que ele vai subindo, né? A gente lembra do caso de Asclépios, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, que era um espírito muito adiantado da Terra ainda, vinculado a esferas superiores, mas ainda à Terra, e que almejava ser um representante, então, do planeta Terra, se não me engano, junto às coletividades de Saturno, de Júpiter, uma espécie de diplomata, né, da Terra nesses outros orbes. Então, assim, ele já tinha esse acesso, né, estava trabalhando por esse acesso, mas é algo que se abre ao espírito na medida em que ele cresce, essa possibilidade, inclusive, de percorrer realmente os espaços. Para muitos espíritos que já se desprenderam um pouco da matéria, eles ainda permanecem vinculados à Terra, podendo percorrer ali as esferas que eles estão abaixo, né, e até algumas acima, mas ainda não têm toda a liberdade para ir a outros orbes, por exemplo. E aí ele segue, né, descrevendo um pouco do que essa mudança, né, essa experiência dessa vida superior. Então não mais tem um corpo enfermo, sofredor e pesado como uma barra de chumbo, não mais terá fardo material para arrastar penosamente. Desembaraçada de suas cadeias, entra a irradiar e embriagar-se de espaço e de liberdade. Então tudo é expansão, é liberdade crescente na medida dos seus esforços crescentes de ascensão e de iluminação. Ele fala que ela reencontra espíritos, né, que conhecia na última encarnação, que já haviam partido antes, antigos afetos do passado, pode se locomover, né, compartilhar aí experiências com outros espíritos, enfim. Passando para o próximo parágrafo, ele diz: como reunir as impressões da vida radiante que se abre, como resumir as impressões da vida radiante que se abre ao espírito. Foi um pouco do que ele tentou fazer no parágrafo anterior, mas como, né, resumir tudo isso? A veste grosseira, o manto pesado que lhe constrangia os sentidos íntimos, despedaçando-se subitamente, tornam centuplicadas as suas percepções. Então, é o que Kardec descreve no Livro dos Espíritos, quando faz um ensaio teórico sobre as sensações, as percepções nos espíritos, lá na questão 257. É o que ele vai falar depois também no livro Céu e Inferno, quando trata, por exemplo, do céu, desse conceito de céu para a doutrina espírita, que não é um lugar, mas antes esse estado interior da criatura e essa percepção mais apurada, mais depurada do espírito que lhe faz entrever inúmeras fontes de gozo, de encantamento na vida espiritual. Kardec vai falar sobre isso também lá no capítulo 3, né, da primeira parte do livro Céu e Inferno. Então, como ele diz na questão 257 do Livro dos Espíritos, na matéria, no corpo, as nossas percepções estão muito sujeitas aos órgãos, que são como que frestas de apreensão da realidade. Mesmo desencarnado, o espírito ainda muito materializado, o seu perispírito como que está cerrado, véus muito espessos ainda o impedem de ter uma percepção mais clara. Ele está como que embotado, como que envolto ainda em sombras. Por outro lado, o espírito que já se desmaterializou e que tem, portanto, um perispírito mais diáfano, mais sutil, isso lhe abre todo um campo de percepções muito mais ampliado. É aí que se encontra um dos fundamentos do céu na visão espírita.
essa ampliação de percepções e, portanto, de fontes de encantamento, de gozo, de felicidade, de beleza para o espírito. Só para a gente perceber isso, no item 6 do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, da primeira parte, em que Kardec trata do céu, ele diz assim: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções. Então, o progresso ele traz, ao mesmo tempo, novos conhecimentos, faculdades e também percepções. E, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Fazendo uma comparação, aquele que não tem a visão física estará ainda impossibilitado por hora na presente encarnação de vislumbrar as belezas de um pôr do sol, as belezas da natureza, etc. por hora, né? Mais tarde, em outras experiências, o fará também. Mas é uma prova, um desafio que ele ali solicitou na presente encarnação, mas ele não conseguirá então acessar todos os cambiantes, todos os matizes das cores, das luzes, das belezas que a natureza apresenta. Ao passo que aquele que já tem aí a visão consegue, pelo menos em parte, embora a nossa visão material seja também limitada, né? A faixa da luz, do espectro que ela consegue acessar é muito estreita quando comparada com todo o espectro da luz, mas já é alguma coisa, ela consegue perceber, e são belíssimos, né, os cambiantes da natureza, das flores, das cores, de um pôr do sol, dos astros, enfim. É algo que se amplia, as possibilidades se ampliam e isso chega para ela com uma fonte de gozo, de encantamento, de esplendores. Assim também em termos espirituais, fazendo uma analogia, o espírito inferior, o espírito ainda muito materializado, ele é como que um cego, não consegue perceber uma série de coisas da vida espiritual. Ao passo que aquele que desperta, que se ilumina, vai ganhando em visão, vai ganhando em abrangência. E é o que Kardec está dizendo. Ele conhece, né, ele acessa uma série de gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Então é uma percepção multifatorial, não é só ver, naturalmente que a visão do espírito não é conforme a visão material, mas é ver, sentir também. Ou seja, o seu coração de um espírito inferior, ele ainda não tem a sensibilidade para sentir determinadas coisas que são profundamente enriquecedoras, que são fontes profundas de felicidade para o espírito mais sensível. Por exemplo, a amizade desinteressada, a caridade mais profunda, o espírito inferior, ainda preso às suas paixões, ele não consegue sentir essa que é uma das alegrias maiores da vida, a alegria de servir, a alegria de amar verdadeiramente. Então ele não consegue ainda sentir isso. Ouvir, compreender, enfim, é multifatorial, né? A felicidade, prossegue Kardec, está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Então, no mundo espiritual, se colocarmos ali lado a lado dois espíritos, por exemplo, numa região mais densa, quando um espírito mais elevado desce para prestar auxílio, eles estão ali no mesmo lugar, mas a percepção, a sensação desses dois espíritos são distintas, completamente distintas. Aquele que ele vem auxiliar está ali no inferno interior de sofrimentos, de remorsos, enquanto que ele, embora compadecido diante da dor e do sofrimento daquele espírito, traz consigo a paz, a harmonia, o equilíbrio e essa felicidade de poder ser útil, de poder auxiliar. Então não é o local que define, mas sim o estado interior. Ainda que juntos pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz,
da qual que ele não recebe a mínima impressão. Então eles têm ali percepções muito distintas. Inclusive, o que sofre pode não estar sequer vendo o que vem auxiliá-lo, como aconteceu com André Luiz. O ministro Clarencio esteve ali junto dele em vários momentos, a sua mãe, mas André estava envolto em sombras, era como que um cego, não via, não percebia, enquanto que os benfeitores o viam, o amparavam, o auxiliavam dentro do possível, até que ele pudesse então abrir os seus olhos. Acendendo a luz interior da humildade, da oração, ele conseguiu ampliar a sua visão, conseguiu perceber a presença de Clarencio. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então essa vida superior sobre a qual Denis fala, ela não está restrita a um local. É claro que esses espíritos estarão em esferas mais adiantadas, quando a gente compara com a Terra, né? O Chico usava o exemplo lá da cebola, são vários círculos, são várias esferas concêntricas aí ao planeta Terra. As mais adiantadas, portanto as mais distantes, as menos materializadas, é onde geralmente eles estarão. Mas a sua felicidade não depende de estarem lá. Quando estão aqui na crosta, por exemplo, auxiliando aos encarnados, conservam consigo essa felicidade, porque ela é inerente às suas qualidades. E aí, mais adiante, no próximo parágrafo, na última frase, ele diz: o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, o mundo espiritual ele está repleto de harmonias, de sensações, de esplendores em toda parte. Só que é preciso ter acesso a isso. E a única coisa que traz acesso a isso é a virtude, é o desenvolvimento moral, a purificação espiritual e, por consequência, do próprio perispírito, é meio aí de percepção do espírito, né? Instrumento de percepções, das percepções do espírito, é ele que vai dar acesso, então, a esses esplendores. Por isso, prossegue aqui Leon Denis, né? O horizonte se alarga e não tem mais limites. O infinito incomensurável, luminoso, desdobra-se às suas vistas com suas ofuscantes maravilhas, com seus milhões de sóis, focos multicores, safiras e esmeraldas, joias enormes derramadas no azul e seguidas de seus suntuosos cortejos de esferas. E aí, mais ao final do parágrafo, ele diz assim: nós, os que estamos aqui encarnados, ou espíritos ainda não tão adiantados, perturbados sem cessar por vãos rumores, pelo confuso sussurro da colmeia humana, não podemos conceber a calma solene, o majestoso silêncio dos espaços, que enche a alma de um sentimento augusto, de um assombro que toca as raias do pavor. Pavor aqui no sentido de reverência quase, porque é tão grande, é tão magnífico que a gente se sente como que esmagado. A gente se sente como que, né, sufocado assim diante de tanta grandeza. Mas naturalmente não é um pavor, assim, um temor no sentido de medo, né? Me lembra aquela experiência do Chico, que eu já citei várias vezes, que está descrita lá no livro Na Era do Espírito, uma parceria entre ele e Herculano Pires, no último capítulo, quando o Chico fala de uma experiência que teve, quando solicitou a Emmanuel melhores explicações a respeito de Jesus, a respeito de Deus também. E Emmanuel falou: olha, Chico, acho melhor você ficar com as compreensões que por hora você tem, porque é as que por hora você consegue alcançar. Mas o Chico insiste, queria saber mais do Criador, da criação e tal. E o Emmanuel então desdobra para ele um painel mediúnico ali, né? Em que ele se vê então deixando a Terra. Daqui a pouco vê a Terra ficando pequena, daqui a pouco vê o sistema solar e vai se afastando, se afastando, se afastando sempre. O sistema solar vai sumindo, ele vai percebendo daqui a pouco, né, outros sistemas, daqui a pouco a galáxia, daqui a pouco nebulosa, e chega um momento que ele disse que não suportou mais. Ele sentiu assim que não dava mais, aquilo esmagava, né? Aquilo, ele falou: pelo amor de Deus, deixa eu voltar.
deixa eu voltar para minha pequenez, deixa eu voltar ali para tomar um cafezinho, para minha humanidade, para reconhecer realmente a nossa limitação. É como querer colocar todo o oceano dentro de um jarro, dentro de um vaso muito limitado. Não comporta, uma hora aquilo transborda. Então a gente precisa realmente alargar muito ainda a nossa alma em termos de percepções, em termos de compreensão mesmo, para poder abarcar e albergar em nós aspectos maiores, dimensões maiores da criação divina e do próprio Criador. Então por isso que isso gera esse pavor aqui no sentido de, ó, esgotou, entornou o caldo, não dá mais. Vamos voltar aqui, vamos com calma para não transbordar. Então, aqui no mundo, né, especialmente enquanto encarnados, sempre muito envolvidos pelas demandas, pelas distrações da vida e muitas vezes negligentes quanto ao cultivo da oração, ao cultivo de momentos de silêncio, momentos de reflexão, de autoconhecimento, a gente dificilmente para sentir essa eloquência desse silêncio augusto, desse sentimento nobre que nos toma quando nos colocamos de tal modo pacificados internamente, silenciados internamente, que conseguimos ouvir essa voz que há no silêncio. Por isso, fica aí a sugestão de uma outra obra fantástica de Leon Denis chamada O Grande Enigma, em que ele trata dessa nossa percepção do Criador, da vida, da criação, e ele fala muito sobre essa nossa comunhão então com a natureza. Ele fala sobre as montanhas, os mares, sobre esse processo de colocar-se ali em contemplação, em embevecimento, apreendendo tudo o que esse silêncio nos fala, toda essa grandeza do cântico da natureza, que a gente precisa aprender a ouvir. Isso não o faremos se não conseguirmos fazer silêncio em nós. Silenciar as paixões, as preocupações, cultivar esse hábito da oração, da meditação, que nos permite acessar isso. Porque desde já, embora o limite sensorial que o corpo nos impõe, desde já nós conseguimos abarcar muito disso. Dessa grandeza aí do silêncio, dessa presença divina na criação. Se o quisermos, se cultivarmos esse hábito, nós podemos acessar muito disso. Mas é que geralmente não o fazemos, absorvidos que estamos pela correria da vida, pelas demandas, pelas loucuras, pelas distrações, pelas paixões, a gente vai passando sem ouvir essa voz que ecoa no universo inteiro, que ressoa em toda parte. Mas, prossegue Leon Denis, o espírito puro e bom é inacessível ao temor. Então, esse temor aqui, mais uma vez, não é no sentido de medo, é no sentido de reverência, de sentir-se aí, nossa, né, como é grande tudo isso, como eu sou pequeno diante de tudo isso. Mas, quanto mais o espírito vai avançando, ele vai se tornando inacessível esse temor. Por quê? Ele começa a sentir, na verdade, o amor por trás de tudo isso. O amor imenso, gigantesco por trás disso. Por isso, João Evangelista, né, na sua primeira epístola, tem uma frase que eu gosto bastante, está lá no capítulo 4 da sua primeira epístola, no versículo 18, quando ele diz que o perfeito amor lança fora todo o temor. Então, quando o espírito cresce em bondade, em pureza, na experiência de comunhão com esse amor divino, todo o temor vai deixando a sua alma. Por mais que ele sinta essa reverência, essa grandeza, a sua pequenez diante do universo, isso não vai mais gerando esse esmagamento, porque ele, na verdade, vai gerando esse encantamento, vai gerando esse estímulo. Vamos subir, vamos galgar esses degraus em direção a esse amor, vamos mergulhar nesse amor que nos envolve a cada passo da evolução, em cada recanto do universo. Na matéria ou fora dela, estamos cercados por esse amor. Nele nos movemos e existimos, já diria o apóstolo Paulo, resgatando aí um filósofo grego. Então, esse amor está em toda parte. Então, por isso que qualquer expressão de temor vai sendo lançada fora dos domínios do coração, do espírito, porque mesmo diante da prova mais intensa, da luta mais desafiadora,
ele sente esse amor. E ele então não teme, ele confia. É aquela fé inabalável que nasce em nós pelo raciocínio, como diz Kardec, mas especialmente também pela comunhão, pela relação de fidelidade, de confiança com o amor divino, com o Cristo. É aquela fé que Jesus orienta os discípulos ali. Onde está essa fé? É preciso tê-la ante as tempestades da vida. Por isso o espírito puro vai se tornando cada vez mais inacessível ao temor. Esse infinito, frio e silencioso para os espíritos inferiores, anima-se logo para ele e o faz ouvir sua voz poderosa. Então, aquilo que para o espírito inferior ainda, muito materializado, ou para nós encarnados, parece o vazio, parece a frieza aí nos sem fins do universo, para o espírito que ampliou as suas percepções, tudo isso está repleto de vida, de movimento, de calor, de ação, de pensamento, de vibração, de sons, de harmonias. E ele ouve isso, essa voz poderosa, que ecoa nos sem fins do universo. Livre da matéria, a alma percebe aos poucos as vibrações melodiosas do éter, as delicadas harmonias que descem das regiões celestes e compreende o ritmo imponente das esferas. Ela vai percebendo tudo isso. Esse cântico dos mundos, essas vozes do infinito que soam no silêncio, ela os saboreia até se sentir arrebatar. Olha que lindo isso. É como que um alimento para a alma. A contemplação, meus amigos, o maravilhar-se diante da natureza e da obra divina é também alimento para a alma. É isso, em síntese, o que Denis vai tentar nos transmitir no livro A Grande Espera. Perdão, não no livro A Grande Espera, O Grande Enigma, né? Confundi aqui. No livro O Grande Enigma, que mencionamos agora há pouco, em que ele fala dessas belezas da criação, das belezas da natureza. Ele quer nos mostrar isso, que isso também é alimento para a alma. Que a alma que aprende a se nutrir disso, claro, ela não vai ficar só na contemplação, ela se nutre disso para agir no mundo, agir com proveito, com dedicação, com devotamento e crescer. Quanto mais ela faz, mais ela consegue se nutrir dessas belezas, e quanto mais dela se nutre, mais ela tem forças e estímulo para agir. Então a alma que aprende a se nutrir disso estará aí fortalecida, sempre estimulada a seguir no trabalho para se aprofundar cada vez mais nessa comunhão. Então é alimento, é o que Maria de Nazaré, por exemplo, orientou a Eurípides Barçanufo quando lhe pediu que ensinasse astronomia no Colégio Allan Kardec. Queria ela ensinar as crianças, os espíritos reencarnantes, desde cedo a contemplarem as magnificências da obra do Pai, porque isso é alimento, isso é nutrição espiritual. As almas que se nutrem disso, o saboreiam, essas percepções, as saboreiam até o arrebatamento. Então é isso que está lá, que a gente precisa aprender a fazer. Não nos deixarmos absorver só pelo corre-corre da vida. É preciso parar, olhar um pôr do sol, é preciso parar, contemplar uma flor, olhar para a beleza do céu, das estrelas à noite, caminhar em meio à natureza, sentir o frescor de uma brisa, a beleza de um lago. É imprescindível ter esse contato. Recolhida, inebriada, cheia de um sentimento grave e religioso, banha-se nas ondas do éter, contempla as profundezas siderais, as legiões de espíritos, sombras ligeiras que flutuam e se agitam em esteiras de luz. Então a alma, mais adiantada, vê isso ainda em escala maior, porque lá no mundo espiritual ela consegue acessar ainda outras dimensões, outras percepções que aqui na matéria nos são ainda vedadas a alcançar. E ela verifica, ele põe aqui no finalzinho do parágrafo, que em toda parte no universo a atividade, o movimento e a vida ligam-se à ordem. Então tudo isso dentro de uma ordem soberana, regida naturalmente pelas leis morais, pela lei divina,
que dá unidade a todo o universo e a todas as coisas. Qualquer que seja o seu adiantamento, o espírito que acaba de deixar a Terra não pode aspirar a viver indefinidamente dessa vida superior. Adstrito à reencarnação, essa vida não lhe é senão um tempo de repouso, uma compensação aos seus males, uma recompensa aos seus méritos. Apenas aí vai retemperar-se, fortificar-se para as lutas futuras. Então o espírito, se ainda não é um espírito puro, precisa, mais cedo ou mais tarde, voltar à encarnação. Pode não ser na Terra, por exemplo, já em mundos mais adiantados, mas ele precisa seguir a sua trajetória. Então se retempera por um tempo nessa vida espiritual superior, trabalha, renova-se, mas daqui a pouco encarna novamente. Naturalmente que as encarnações vão se tornando mais espaçadas na medida em que vai se depurando. Por exemplo, o Asclepios, que a gente citou, do livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, as suas encarnações se davam em períodos de séculos, se eu não me engano, 8 séculos, algo em torno disso, entre uma encarnação e outra. Então, é um espírito que ainda precisa encarnar, não é um espírito puro, mas as encarnações já se dão em períodos maiores, e lá no mundo espiritual ele naturalmente não estará lá inerte, estará trabalhando, ativo, mas usufruindo também de todos os gozos, de todas as possibilidades dessa vida superior. Mais adiante ainda nesse parágrafo, o espírito elevado é destinado a renascer em planetas mais bem dotados que o nosso. A escala grandiosa dos mundos tem inúmeros graus dispostos para a ascensão progressiva das almas que os devem transpor cada um por sua vez. Então o espírito, chegado a um determinado patamar, ele tem essa liberdade, essa possibilidade de encarnar em outros orbes mais adiantados. Pode ser que ele tenha lá seres amados e ele então ganha essa possibilidade de passar a encarnar, sei lá. Por outro lado, a gente vê também espíritos que já tiveram essa autorização, essa possibilidade de encarnar em outros mundos, mas que ainda se vinculam à Terra, optaram por se vincular à Terra, por terem aqui corações queridos, por terem assumido tarefas aqui junto com o Cristo, né, de amparo à humanidade terrestre. Um exemplo que a gente poderia citar é Bezerra de Menezes. Tem-se essa informação de que ele já poderia estar em outros orbes, evoluindo em outras coletividades, mas resolveu permanecer na Terra, colaborando aí na seara do Cristo até a redenção humana, até que a Terra pudesse alçar-se a um outro patamar. Então isso vai do próprio espírito, né? Existem outros que vão para outros orbes evoluir, se desenvolver, mas que por vezes pedem para retornar em uma encarnação e outra encarnação para a Terra, no sentido de auxiliar seres queridos que aqui ficaram. Um exemplo é Alcione, que vem lá de um planeta, né, na órbita ali de Sírius, encarna na Terra, mas que está vinculada lá a esse mundo, então tem essa autonomia, né, para poder encarnar uma vez aqui, auxiliando. Então, ampliam-se as possibilidades, né, para o espírito, quando ele vai alcançando esses estágios superiores. Nas esferas superiores à Terra, o império da matéria é menor. Os males por esta originados atenuam-se à medida que o ser se eleva e acabam por desaparecer. Então tudo vai se tornando mais sutil, mais diáfano, o corpo já não é mais tão denso, as percepções não são mais tão restritas, né? As enfermidades que no mundo de expiação e provas ainda são tão marcantes, deixam de ser assim tão necessárias como instrumentos de redenção, de purificação, porque os espíritos nesses mundos mais adiantados já estão mais conscientes, de moto próprio já buscam o bem, já buscam retificar-se moralmente, não necessitam em tanto das dores, especialmente físicas já, para poderem despertar. Lá o ser humano não mais se arrasta penosamente sob a ação de pesada atmosfera, desloca-se de um lugar para outro com muita facilidade. As necessidades corpóreas são quase nulas e os trabalhos rudes desconhecidos. Então são mais trabalhos mais intelectuais, mais morais, digamos assim, né? Utilizando-se dos fluidos. Mais longa que a nossa existência, aí se passa no estudo. Perdão, mais longa que a nossa existência, aí se passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, tendo por base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, a amizade e a fraternidade. Então nós temos algumas descrições dessas vidas, né, em outros orbes mais adiantados, por exemplo, do Sistema Solar. Temos uma descrição muito interessante na Revista Espírita, de abril de 1858, de Bernard Palissy, que descreve Júpiter para nós, o estado físico do planeta,
dos corpos, o estado moral dos indivíduos, os animais lá em Júpiter. É bem interessante, fica aí a sugestão. Num esquema de perguntas e respostas, Kardec faz uma série de perguntas e Bernard Palissy vai então respondendo, falando, né, como é diferente lá a vida, não existem mais guerras, né, o egoísmo, etc. A organização física mesmo deles é outra, do próprio planeta, naturalmente. E temos também um relato muito interessante da mãe do Chico, como a gente disse no livro Cartas de uma Morta, lá no capítulo 6 da obra, ela fala de uma excursão sua a Saturno. Eu gostaria de ler aqui alguns trechinhos, por exemplo. O capítulo é dividido em subitens. Um deles se chama assim: Sem vícios, sem maus costumes e sem guerras. Em que ela diz aqui em determinado momento, né? Primeiro ela fala desses moradores de lá, que eram seres alados, ela até estranha as suas formas no primeiro momento. O benfeitor que acompanhava fala que você está sem elemento de comparação, você está pensando na humanidade terrestre e as formas aqui são bem distintas. Né? Mas descrevendo esses habitantes do planeta, ele diz assim, ela, né, diz, sob orientação desse benfeitor, seus sentidos e percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos. E a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com as suas adaptações e continuados estudos, fizeram deste mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir. Então, um planeta que acolhe ali almas que já estão, né, em patamares maiores de buscas e metas evolutivas. Não vivem como na Terra uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, ou seja, lá já não há mais alimentação carnívora, né, de nenhuma natureza, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona espontânea e naturalmente, alimentando-se com frugalidade. Então alimentam-se frugalmente. Como a gente vê no mundo espiritual, né, o desenvolvimento ali da nutrição, lá no nosso lar toda aquela questão da nutrição, nesses planetas mais adiantados a alimentação ela se dá muito mais frugalmente, porque eles vão conseguindo também extrair do próprio ambiente, né, do fluido cósmico, elementos nutritivos. Seus problemas comezinhos foram simplificados ao extremo, pois desconhecendo a ambição que na Terra avassala os corações, criaram uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual, regulando com absoluta equidade todas as questões econômicas, o que lhes outorga invejável situação de equilíbrio, indene da ação nefasta das guerras. Então não há mais guerras, não há mais tantos sofrimentos, fardos de uma vida física, assim, já não mais há nesse planeta. Depois ele fala aqui, ela fala de um item sobre a mediunidade generalizada, então a mediunidade lá é algo absolutamente comum para todos os espíritos que lá vivem. Depois mais um item aqui, a ciência unida à fé. Ela diz, entre eles a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Não amontou as riquezas que resplendem no solo em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais somente são retiradas para a ornamentação de seus lares ou dos templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência, por meio das aplicações do seu extraordinário engenho e de suas nobilíssimas concepções acerca das finalidades da vida, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Então são trabalhos menos materiais, menos rudes, né? São trabalhos mais do intelecto, das expansões do espírito, da utilização dos fluidos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade, conservando-se acima da ciência terrena nos problemas referentes à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas, e sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte na terra. Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. E aí ela segue descrevendo vários outros aspectos de Saturno, do mundo em si, dos seus habitantes, das suas ciências. É fascinante realmente a gente poder vislumbrar nessas outras janelas para o universo
mostrando esses mundos mais adiantados. É o que ele conclui aqui no parágrafo, né? As guerras, as epidemias e os flagelos não têm acesso, e os grosseiros interesses, causa das nossas ambições, não mais dividem os povos. E aí ele segue, né, falando sobre esses mundos, a habitabilidade desses mundos, esse conceito fundamental da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, todos esses mundos que aí vemos não foram criados pelo acaso, né, ou não foram criados para simples paisagem ou ornamentação do universo. Pelo contrário, tudo isso serve, tem um propósito, a vida pulsa ali em diversas formas, formas naturalmente condizentes com a natureza desses mundos, né? É o que ele diz aqui no final do próximo parágrafo. Ora, sendo a organização dos seres vivos a resultante das forças em ação sobre cada mundo, vemos que variedades de formas se originam desses fatos, que diferenças devem produzir-se nas manifestações da vida sobre os campos inumeráveis do espaço. É o que está lá para nós nas questões 56, 57, 58 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala dessa diferente constituição física dos mundos e, portanto, também dos habitantes, né? Na questão 57, por exemplo, ele pergunta: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, respondem os espíritos, do mesmo modo que que no vosso mundo, né, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Nesses mundos, cada um terá a constituição condizente com a própria constituição desse mundo. E aí ele diz, então, no próximo parágrafo, chegará afinal um dia em que o espírito, depois de haver percorrido o ciclo de suas existências terrestres, depois de se haver purificado através dos mundos, por seus renascimentos e migrações, vê terminar a série de suas encarnações e abrir-se à vida espiritual, definitivamente a verdadeira vida da alma, onde o mal, as trevas e o erro estão banidos para sempre. Seria o conceito de felicidade eterna, né? Ou a vida eterna, o próprio conceito talvez de ressurreição à luz do Evangelho, que pode ser pensado em dois aspectos, a gente já falou. Um aspecto mais simples, digamos assim, é a continuidade da vida após o corpo. Então, tomba o corpo, ressurge o espírito na vida espiritual, mas também a ressurreição como o fechamento do ciclo reencarnatório do espírito, quando ele ressurge, enfim, ou alça-se, né, a essa vida espiritual agora definitiva, sem mais a necessidade de se encarnar, a não ser para uma missão muito específica, como é o caso de Jesus. Então, o que se torna o espírito após a sua última encarnação? Questão 170 do Livro dos Espíritos, torna-se espírito puro, espírito bem-aventurado. É a ressurreição, como Emmanuel nos trabalha em muitas de suas mensagens, a que o Evangelho um dia há de nos levar. A condição de espíritos puros, tais como o Cristo, que então ressurgiremos definitivamente para essa vida eterna, felicidade eterna no seio do Criador, não mais precisando encarnar e, naturalmente, trabalhando, né, no universo sem fim, realizando os desígnios do Pai. E aí no próximo parágrafo, ele diz assim, né? No próximo parágrafo, isso. Na segunda frase ele diz assim: que inebriamento o de sentir-se viver no meio de espíritos esclarecidos, pacientes e atenciosos. Unir-se-lhes pelos laços de inalterável afeto, participar das suas aspirações, ocupações e gozos, de se saber compreendido, sustentado, amado por todos, livre das necessidades e da morte, na fruição de uma mocidade sobre a qual os séculos não fazem moça, ou seja, que os séculos nem perturbam, nem arranham. Depois, o espírito, nessa condição, vai estudar, admirar, glorificar a obra infinita, aprofundar ainda os mistérios divinos, vai reconhecer por toda parte a beleza e a bondade celeste, identificar-se e saciar-se com elas, acompanhar os gênios superiores em seus trabalhos, em suas missões, compreender que chegará um dia a igualá-los, que subirá ainda mais e que a esperam sempre e sempre novas alegrias,
novos trabalhos, novos progressos. Tal é a vida eterna, magnífica, a vida do Espírito purificado pelo sofrimento. Olha que linda, né? Essa descrição de Leon Denis, encerrando aqui uma parte desse capítulo, né? Esse capítulo que é mais extenso, nós o faremos aí em 2 ou até mesmo 3 partes, mas aqui ele coloca uma divisão dentro desse capítulo e aqui nós encerramos essa parte com essa belíssima descrição de Denis do que é esse alvo para o qual todos estamos nos encaminhando, ao qual todos estamos destinados, a essa vida eterna, essa condição de espíritos puros, bem-aventurados, cuja grandeza, cuja beleza, por ora, não ousamos descrever senão muito palidamente. É o que o apóstolo Paulo diria em uma de suas cartas: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus reservou àqueles que o amam, àqueles que avançam nessa expressão do amor, o que os aguarda, nenhuma mente por hora aqui entre nós encarnados consegue conceber. Avancemos então até lá, fazendo o máximo que esteja ao nosso alcance, aproveitando o sofrimento purificador, as lutas, o bom combate de cada dia, para galgarmos a cada encarnação mais alguns degraus nessa jornada de ascensão que nos franqueará um dia toda essa infinitude da criação de nosso Pai. Que Ele nos abençoe a todos. Agradecemos mais uma vez pela participação, pelos comentários de cada um de vocês, pelo compartilhamento do conteúdo. A gente fica muito feliz em estar aí participando com vocês dessa jornada de aprendizado que nos abre horizontes tão belos e tão inspiradores para nossa caminhada. Jesus abençoe a todos vocês. Até o próximo estudo, se Deus quiser.